Você falou que o Rio de Janeiro são 14 DEANs. Como é que você vê isso aí? Nas outras unidades, nós sabemos que as polícias civis, Brasil afora, estão bem sucateadas. E, evidentemente, que, no meu ponto de vista, é uma iniciativa boa, porém, sem efetivo, a gente não vai ter efetividade, né? Então, qual é a sua opinião nesse sentido? Não sei os outros estados da federação, mas aqui no Rio de Janeiro existe um protocolo que envolve o número de habitantes do município. Existe um caminho a se trilhar para que uma DEAN seja instalada. Interessante. Né? Ponto. Uma coisa que me preocupa muito, não nesse caso em específico, mas de uma forma geral, é a inflação legislativa. Você cria legislações praticamente inexequíveis. Não me peça para dar exemplo, nós temos muitos aí, não só na área da violência doméstica, né? Então, assim, não adianta só você criar uma lei se você não consegue executá-la. E eu acho que o legislador tem que parar para pensar sobre isso. Particularmente no nosso caso, na Polícia Civil do Rio de Janeiro, nós estamos com uma defasagem enorme de policiais. Eu tenho estudado bastante e existe uma lei em vigor no Rio de Janeiro, a Lei 699, de 83, que previa cerca de 18 mil policiais civis em 1983. Hoje, 2023, nós temos cerca de 7 mil policiais. E desses 7 mil, um terço aproximadamente já está em condições de se aposentar. Muitas vezes permanece em atividade para receber o abono permanência, que é a restituição da Previdência por parte do governo, para você continuar trabalhando. O governo, ao invés de pagar 100% da sua aposentadoria, ele paga o percentual que você continua recolhendo, mesmo já tendo o direito de estar aposentado. E a efetividade nossa acaba ficando aquém do que nós podemos produzir, né? É uma situação muito difícil. E o que você falou, às vezes se cria uma legislação que não tem efetividade, né? Sei, evidentemente que quem buscou criar essa legislação tinha o interesse de fazer com que a proteção das mulheres aumentasse. Porém, como? Se muitas vezes não tem nenhum prédio para trabalhar, muitas vezes não tem uma viatura, muitas vezes não tem um computador. Nós já temos aí um tempinho na Polícia Civil, né? Quando eu entrei, a precariedade era enorme. Até tem aqui uma máquina de escrever. Deve ter pego. Foi a primeira coisa que eu observei no cenário, imaginei que viesse daí. Então, a máquina de escrever, né? Eu peguei plantão com máquina de escrever. Eu também. Né? Então, quando errava, era XXX em cima, ou então era digo. Então, era aquele depoimento que era digo. Né? Hoje em dia, nós temos aí um sistema informatizado, né? Que foi um avanço assim, para a sociedade em geral, não falo para a polícia, mas para a sociedade em geral foi fantástico. Sim. Né? Nós tínhamos situações de uma equipe era transferida e toda a parte de inteligência policial acompanhava o policial, acompanhava a equipe que era transferida. Por exemplo, uma equipe da Zona Norte vai para a Zona Sul, pegava todas aquelas informações e levava para a Zona Sul. Sim. Aí não tinha nada quando quem chegava para o lugar de quem saiu, né? E a informatização foi uma coisa que realmente fez toda a diferença na Polícia Civil, né? A Delegacia Legal foi um divisor de águas. Né? Nós que pegamos, né? A pessoa fala Delegacia Legal. A gente pegou um final, né? O pessoal fala Delegacia Legal e a outra é ilegal? Não, a outra é convencional. Exatamente. A outra bom que fique claro. E realmente foi um divisor de águas enorme, né, para a nossa atividade, né? E agora esse pessoal que está entrando, né, esses novos policiais, né, temos aí várias mulheres que serão policiais civis em breve, né? Elas vão se deparar com esse cenário que é bem diferente do que a gente vivenciou, né? E tem que ter amor ao que se faz, né, como tudo na vida. É fazer do seu trabalho uma coisa que você gosta muito de fazer. Do contrário, é sofrimento. Então, quando a gente gosta do que a gente faz, em que pese
todas as dificuldades, a gente até reclama, né? Caramba, eu quero investigar isso, não tenho gente. Mas a gente vai firme na nossa missão, porque quando a gente entende que o nosso dever é servir a sociedade e dar o melhor que nós temos, mesmo que o que a gente tenha não seja o ideal, aí a gente segue em frente em qualquer carreira. Você falou muito bem, pontuou muito bem. O policial é servidor público. Exato. O policial é servidor público. Muitas vezes, né, eu tenho que reconhecer isso, talvez você também. Eu acho que a principal deficiência nossa é o atendimento ao público. Muitas vezes o policial, ele cria um artifício para não atender aquela parte ali, às vezes é uma situação de necessidade extrema e, como se fala no jargão policial, se bica a ocorrência. Bicar a ocorrência é não atender e mandar para outra unidade. Isso realmente é uma coisa que tem que mudar. Olha, eu tenho tanta bronca disso. Tem que mudar, principalmente com os policiais novos. O policial novo, ele tem que ter consciência de que ele é um servidor público. Ele é policial, mas ele é servidor público. E quando chega alguém ali para ele atender, tem que fazer o melhor. É o que você falou, eu não tenho as condições ideais de trabalho. Mas quando você fez o concurso, você já sabia que aqui não ia ser fácil. Né? Então, eu não tenho as melhores condições de trabalho, mas eu vou fazer o quê? Vou fazer o melhor. Exato. Vou fazer o melhor. Não é difícil, não. Não é difícil. Engraçado que outro dia eu vi na internet rolando dinâmica dos fatos, né? Que quando a ocorrência chega na delegacia, aí tem lá, né? Dinâmica dos fatos, onde ocorreu, quem testemunhou, horário e tal. Aí eu vi a dinâmica assim, assalto. Já passou por mim isso. Assalto. Já passou por mim isso. Meu Deus, o que aconteceu? Estava escrito assim, assalto. Foi a transeunte, foi no veículo. Fazer uma sintetização, né? um compilado ali do fato. Não precisa ser extenso, mas pelo menos dizer onde foi, o que aconteceu. O mínimo. E é um apelo, né? Os policiais que forem entrar, os futuros policiais civis, delegados, agentes, peritos, terem esse zelo de fazer uma ocorrência que depois quem for seguir na investigação, porque na polícia é assim, o plantonista faz a ocorrência, é o plantão 24/72, e depois a investigação de segmento dá continuidade àquela investigação. Investigação de segmento é o pessoal que vai de segunda a sexta. Então, quando o plantão faz uma ocorrência, como, por exemplo, essa dinâmica que eu falei agora, de exemplo, assalto, como é que quem vai investigar vai saber o que aconteceu? Aí o que vai acontecer? O retrabalho. O policial da investigação, da continuidade da investigação, ele vai ter que ligar para a vítima, perguntar tudo de novo, e a vítima já foi, vou ser redundante aqui, mas já foi vitimada pela violência e outro tem que voltar. Outro cuidado para quem já está no barco e está entrando. Não revitimize aquela pessoa 1 trilhão de vezes, chamando ela para falar o mesmo fato. Eu oriento os meus policiais, sobretudo em crimes de natureza sexual. Procure perguntar tudo a ela que é necessário a investigação. Se a mulher não tiver condições de falar, não force, a gente marca outro dia. Mas, esqueci de perguntar isso, aí chama aquela pessoa de novo. Por favor, não revitime mais essa pessoa do que ela já está sofrendo. Isso é um ponto basilar que a gente tem que ter, não só nos crimes de violência doméstica, como em qualquer outro tipo de crime. Ninguém vai na delegacia porque está feliz. Você já viu alguém te salvando? Não. Salvo os loucos de todos os gêneros. Sim. Ninguém vai a uma delegacia, eu estou tão feliz, vou dar um rolê lá na delegacia. Isso não existe, gente. Quem vai na delegacia está numa situação limite. E o mínimo que ela precisa é de um atendimento. Tem um atendimento, não vou nem falar bom atendimento, é um atendimento mediano, normal. Mediano que seja, exato. Normal, não precisa querer falar palavras difíceis ou ter um tratamento diferenciado. Normal. Né? Também outro caso que me veio à cabeça agora, o plantonista foi atender um desembargador. Aí, quando ele colocou lá, foi preencher o formulário, colocou desempregado. Como é que pode uma coisa dessa? Não pode. Aí o desembargador ficou chateado.
Com toda a Com razão. toda a razão. Com toda a razão. Como é que bota ele como desempregado? Isso é aquela coisa, você está fazendo ali sem a menor preocupação, comprometimento com nada. Tipo assim, eu quero me livrar daquele negócio. Eu vou te dizer uma coisa. A DEAN, por resolução, não pode investigar crime patrimonial. Salvo o estelionato sentimental. Investigar não significa não registrar, né? Então, a ordem que eles têm lá. Uma mulher foi vítima de roubo de sequestro relâmpago, que isso é um caso concreto. A garota sofreu até uma pessoa conhecida, sofreu um sequestro relâmpago, que a gente chama, na área da Urca, e rodaram com ela com o carro, deixaram ela em frente à DEAN Centro. Não é razoável que de madrugada, numa área como a Lapa, ou seja lá em que delegacia você estiver, o policial olhe para você e fale assim: não posso investigar crimes contra o patrimônio que tem uma resolução. Dirija-se à 5ª DP, que é a mais próxima. É absurdo, né? Não faça isso. Então, isso eu estou falando de um caso concreto que eles fizeram, consoante a minha determinação, minha orientação, e eu conversei com eles. Tá vendo? Imagina se a filha de vocês, a mãe de vocês, uma irmã de vocês, sofre um sequestro relâmpago, sofre uma violência. É engraçado que você falou isso aí. Imagina se fosse um pai, uma mãe, parente seu. Tem um chefe de polícia que nós tivemos que ele falou isso uma vez numa palestra e eu nunca mais esqueci isso. É basicamente aquela história. Você gostaria que fizesse isso contigo? Você que está atendendo. Você gostaria de que fizesse isso contigo? Ah, mas eu estou de madrugada, estou cansado, não dormi, meu dia foi péssimo, meu filho tirou uma nota ruim, minha mulher brigou comigo em casa, a conta está atrasada. Não pode levar aquele tipo de problema para o dia a dia da tua rotina de trabalho. E você tem uma boa... Olha, eu já tirei plantão na minha vida, plantão, você sabe disso, plantão em 6 delegacias, assim, a área mais violenta. Se eu estou disposta a isso, descanse os seus dias de repouso e volte para ficar efetivamente lá sentado resolvendo o problema. Porque é para isso que a gente é pago. Parafraseando outro grande amigo, que é meu eterno titular, o doutor Mário Azevedo, Mário de Freitas Azevedo, desde assim, o primeiro plantão ele falou: minha filha, a gente é pago para resolver problema. Chegou o problema aqui, a gente tem que resolver. E é por aí. Se você não dá para isso, vai ser outra coisa.